Oi, gente, estamos aqui dando continuidade a esse bate-papo no Maternidade no Ar com a Jussiara Abdias. Já conversamos anteriormente, tivemos uma conversa bem bacana que já está publicada e a gente vai dar prosseguimento aqui a essa conversa sobre autismo. Na verdade, a gente está falando sobre ciência aba, o que ela pode fazer pelo autismo, mas a gente está falando sobre várias questões, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre orientações para as famílias. A gente está aqui num bate-papo sobre vivências mesmo, porque eu sou uma mãe atípica, de um menininho de 5 anos hoje. Desde 2019, ele é paciente da nossa Jussiara Abdias, que está aqui com a gente para continuar esse papo, né, Ju? Obrigada por estar aqui ainda, querendo mais bate-papo. A gente tem muito assunto para muita coisa para falar, tratar, né? Esse bate-papo começou aí no episódio anterior, mas a gente vai quis render estender, assunto. vai render, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Eu tenho certeza que as mães aí vão aproveitar muito desse nosso bate-papo. Sem dúvida. Então, no episódio anterior, a gente falou sobre diagnóstico e falamos sobre a dificuldade da gente fazer esse diagnóstico em mulheres, né? Mais difícil em mulheres. Por que é mais difícil em mulheres? Existe um fator realmente que seja determinante nisso? Alguns estudos apontam que as mulheres elas são mais resistentes ao diagnóstico do autismo. Ainda não se sabe ao certo o porquê dessa resistência. Por isso que a prevalência também é maior em meninos, né? Se a gente for fazer um quantitativo, existe mais meninos com autismo do que meninas. Por isso que até o símbolo é azul, enfim, devido a todo esse contexto. Mas a literatura aponta sobre essa resistência. Porém, quando a mulher também é diagnosticada com autismo, é mais comum que ela tenha mais prejuízos, né? E quando a gente fala em diagnóstico tardio, as mulheres podem ser subdiagnosticadas com esse transtorno de humor, principalmente ansiedade, depressão, porque é mais comum que nós, mulheres, nos engajamos mais nesses transtornos de humor, né? Tanto porque, por toda essa construção social, histórica, né, do peso que é ser mulher na sociedade, então a gente acaba sendo mais propensa ao adoecimento. Porém, quando esses níveis de ansiedade eles são regulados, de depressão eles são regulados, a gente acaba aqui começando a buscar, né, a causa, né? De onde que veio isso? É muito comum que pessoas com depressão tenham um déficit social significativo, então elas se afastam. Depressão falando no contexto do autismo, tá, gente? Não dá pra gente generalizar. Então, é muito comum que tenham um déficit social. Então, elas se afastam mais, se recuam mais da sociedade, desse convívio interacional, que é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Então, isso pode ir desencadeando o transtorno da depressão devido aos déficits do autismo. Entendi. Só que por não entender que existe um transtorno do espectro do autismo envolvido, as pessoas acabam recebendo o diagnóstico dos sintomas principais, evidenciais, que, por exemplo, no caso da depressão. E aí, depois que a gente regula isso com a terapia ou medicamentos, né, junto com o trabalho do psicoterapeuta, acaba aqui chegando ao diagnóstico do TEA através do levantamento do histórico de vida, a aplicação de algumas escalas podem auxiliar nesse processo. Eu ouvi falar, não sei se aplica nessa questão de máscara social, que é muito mais feminina, né, do que justamente porque a gente acaba querendo se encaixar nos contextos, e eu acho que isso também se aplica nesse... Se aplica, porque a gente acaba aqui mascarando mais as coisas que a gente sente, né, como a gente se coloca em determinadas situações. Então, tudo isso tem relação direta com esse subdiagnóstico, diagnósticos mais mascarados em meninas. Porém, a gente tem feito um trabalho muito bacana, né, levando mais conhecimento, discutindo mais sobre isso, fazendo mais pesquisas, estando mais sensíveis aos sinais sutis do diagnóstico, né, para que a gente vá diminuindo também esse construto, né, da máscara social,
subdiagnósticos e possa melhorar também a qualidade de vida dessas pessoas. É mais um sofrimento aí para as mulheres, né? Que já estão aí numa sociedade sempre lutando para se posicionar, para ter novos direitos, voz, espaço. Mais um detalhe para a gente levantar, uma bandeira para a gente levantar, né, Ju? E, Ju, não sei se é tabu, eu quero que você me diga se é um mito ou não, né? Eu tenho a minha ideia, mas eu quero que você fale por você ser especialista. Há um senso comum de que os autistas são muito inteligentes, são superdotados, né? E isso é verdade? É um mito? Pra gente da aba, tudo que a gente fala, a gente quer mensurar, né? Porque a gente precisa ter dados para comprovar aquilo que a gente está tentando embasar, né? Eu costumo dizer que as nossas palavras são palavras, mas com dado, com evidência, elas se tornam achados científicos, né? E isso que tem efeito sobre o mundo. Mas é comum que crianças com autismo possam ter superdotação, mas até que ponto isso também traz benefícios, né? Eu posso trazer um exemplo de um aprendiz que ele sabe tudo sobre sistema digestivo. Então, assim, ele me dá uma aula, eu nem sabia o que tinha no meu sistema digestivo, ele me explicou sobre tudo. E ele tem um déficit gigantesco em habilidades sociais. É o hiperfoco, né, no caso, né? Que é uma superdotação nesse caso, porque ele entende sobre tudo nesse contexto. Tudo. Então, assim, ele acompanharia uma aula de medicina sobre isso, sem dúvidas. Né? Então, tudo que for envolvido a esse hiperfoco, ele tem um domínio teórico sobre isso. Só que o quanto que isso afasta ele de outras pessoas? Exato. O quanto que esse nível de conhecimento em determinados temas, em determinadas áreas, acabam que mascarando também outros déficits. Sim. Então, a gente precisa colocar numa balança de custo-benefício. Será que o meu filho ter uma superdotação e saber tudo sobre matemática é benéfico a ponto de minimizar os impactos dos outros atrasos que ele tem nas outras áreas de desenvolvimento? Então, a gente precisa ponderar. Né? Não é que, meu Deus, então, assim, isso é ruim. Não. Mas a gente não pode só olhar para isso normalizando, né? Então, a gente tem que entender, massa que ele é bom nisso, mas a gente tem que correr atrás dos outros déficits, porque não dá pra gente estar só se atentando a isso. Até porque fica difícil socializar, né? Você vai ter uma conversa e você vai Sim. falar sobre ciência, sobre sistema digestivo e tal. E os outros não vão ter repertório para isso e vai ficar difícil socializar. Exatamente. E ter um amigo e namorar, de repente, né? Então, assim, dá para conduzir aí esses hiperfocos para uma forma mais social? Claro, a gente trabalha o autocontrole, né? Olha, se segura, cara. Você não precisa falar disso agora, né? Ou então, ensinar também ele a entender sobre o comportamento das outras pessoas, porque o comportamento das outras pessoas altera o nosso. Então, se eu estivesse aqui conversando com você e você estivesse de costas pra mim e estivesse fazendo uma cara assim de, que saco, ela não para de falar, isso mudaria o meu comportamento. Talvez eu cessaria, talvez eu mudaria de assunto, talvez eu tentaria variar no meu comportamento para ganhar a sua atenção. Sim. Então, a gente vai se adequando a partir do comportamento do outro, né? Algumas pessoas com autismo podem ter essa dificuldade dessa leitura mesmo do comportamento do outro e se manter engajado naquele assunto porque ali é autoestimulatório, é muito reforçador, é muito interessante para ele. Sim. Então, a gente precisa ensinar esse autocontrole para ele saber os momentos que ele pode falar sobre isso ou não, ele entender se as outras pessoas estão interessadas em ouvi-lo falar sobre isso, e aí ele se mantém ou tenta entrar em outro assunto, ou tenta se adequar ao grupo. Então, dá para a gente trabalhar habilidades sociais para refinar esse repertório e fazer com que o nosso aprendiz tenha cada vez mais competência de estar inserido nesse contexto, sem trazer prejuízos para ele e para as outras pessoas. A aba também faz isso. Então, claro que faz. Isso tudo é aba, gente. Aba. Tá vendo como que a aba é importante. Como que é linda, como que é incrível. Né? A vida de uma pessoa. Gente, eu falo que é uma ciência sensível demais. Eu sei, eu posso falar sobre isso, ler rapidinho? Com certeza. Eu sei que no nosso histórico a gente já fez muita coisa que também não foi legal, sabe? Se eu chegar para vocês e perguntar como que faziam cirurgia, sei lá, nos anos 60... Eu posso dar aqui alguns exemplos. O médico embriagava o paciente, porque não existia anestesia. Então, vamos tomar cachaça ou gin, geralmente era gin, que naquela época era o que se davam.
Vamos tomar gin, eu embebedo você, para que você tenha menos controle do seu corpo e sinta menos dor. Eu vou esterilizar a minha mão com a própria cachaça, com a própria bebida. E eu vou fazer um procedimento extremamente invasivo, onde a sua recuperação vai ser lenta e o risco de morte pode ser maior. Hoje a gente faz cirurgia desse... A gente não, que eu não faço cirurgia, né? Mas hoje a medicina faz cirurgia desse jeito? Não faz. Hoje a gente tem anestesia geral, anestesia local. Hoje a gente tem métodos cada vez menos intrusivos, com recuperação rápida, onde prontamente o paciente já está em casa, né? Então, a medicina evoluiu como ciência. Então, saiu daquela época em que fazia procedimentos totalmente arcaicos, mas isso faz a medicina ser ruim? Não faz. Por quê? Era o que a gente tinha enquanto ciência naquela época. Exato. Então, por que isso faz a aba ser ruim? Porque se a gente usava determinados procedimentos, era o que a gente tinha. Sim. E numa análise de custo-benefício, o benefício era maior. Sim. Então, era o que a gente tinha enquanto ciência. Só que hoje a gente evoluiu. Hoje a gente tem novas estratégias. Hoje a gente entende o impacto de determinadas tomadas de decisão no processo de intervenção. Então, a gente consegue ter feedback de pessoas autistas que passaram por processo de intervenção com a aba. Isso mudou a nossa ciência. Sim. Né? Então, isso não faz dela ruim. Claro. Né? Faz ela uma ciência, e ciência evolui. Né? E à medida que evolui, a gente vai melhorando as nossas práticas. Eu sei que muitas pessoas tiveram experiências totalmente aversivas com a intervenção aba. E até hoje, com tantas atualizações que a gente tem, muitos profissionais ainda usam procedimentos arcaicos, né? Procedimentos que devem ser utilizados em última hipótese. Né? Então, eu sinto muito por pessoas que passaram por serviços, né, desse tipo, por pessoas que ainda estão expondo suas crianças a esse tipo de prática. Não representa a análise do comportamento, né? A gente está em outro momento dentro da nossa ciência, mas eu não posso simplesmente ignorar tudo que a gente fez ao longo desse processo, claro. Né? Então, novamente, enquanto ciência, a gente evoluiu e hoje as nossas práticas, elas são boas práticas, elas são baseadas em assentimento, em consentimento, intervenção informada no trauma, né, vinculação, respeito. Então, tudo isso é base do nosso trabalho, né? Mas, infelizmente, em toda a área tem profissionais que ainda usam estratégias que são, né, invasivas, desrespeitosas, mas a gente não pode generalizar para os profissionais que estão dando um duro danado para fazer uma ciência de qualidade, uma intervenção de qualidade. Com né? certeza. Ju, para quem hoje está sendo diagnosticado adulto, a aba também funciona, também pode atuar, ajudar essas pessoas a ter uma vida mais útil? Sim, é só procurar um profissional que seja especialista em aba para adultos, né, adolescentes e adultos, geralmente. Certo. Infelizmente, a gente tem pouco desses profissionais, sabe? Então, geralmente a gente indica ao pessoal da terapia cognitiva comportamental, que também é uma ciência, uma abordagem com evidência científica no trabalho de pessoas com transtorno de humor, personalidade. Então, assim, a TCC é uma dessas abordagens que a gente mais indica para autistas adultos que tenham nível de compreensão de linguagem preservado e que consigam se colocar dentro dessa abordagem. Entendi. Mas a aba, assim, a gente tem a análise do comportamento analítica, clínica, né? Então, tem estratégias dentro da nossa ciência que pode atuar independente da faixa etária. Ótimo, gente. Muito bom saber isso, né? E aí vamos falar de desafios. Um dos meus grandes desafios foi a rigidez comportamental do Gael, né? E você me ajudou aí a pensar estratégias para ele e a gente conseguiu torná-lo mais flexível. Mas isso é possível para todos os casos? A gente sabe que tem graus, né? Sim. Mas é possível, dentro do quadro daquele paciente, a gente fazer intervenções para diminuir esses comportamentos, né, mais rígidos, porque eu acho que é o terror das mães, né? Assim, a inflexibilidade, né, cognitiva, ela é uma das características do autismo, né, a rigidez de comportamento, e aí a gente precisa pensar em traçar estratégias para que esse aprendiz se torne flexível. Só que a gente não vai chegar, por exemplo, uma criança que
Gael tinha muita rigidez para cortar o cabelo, né, calçar os pés. A gente vai chegar com a terapia ocupacional que vai nos auxiliar nesse processo de ver se é de base sensorial, como que a gente pode fazer uma desensibilização, uma aproximação. Então, a gente não pode chegar simplesmente dizendo, você tem que tolerar e vai ser isso aqui, cara. Não, a gente vai dando pequenos passos. Eu tenho crianças que têm uma rigidez no brincar. Então, tem um brincar muito repetitivo. Então, é sempre carrinho enfileirado. Aí eu vou chegar e tirar o carrinho e você tem que tolerar ficar sem brincar com o carrinho enfileirado. Não, não é desse jeito. A gente precisa pensar em intervenções que são possíveis de serem replicadas, que vão aumentando o seu nível de exigência em cada etapa, a partir das respostas de conforto e de engajamento e de flexibilidade do nosso aprendiz, e aí a gente vai aumentando esse nível. Então, tem casos mesmo, vou dar esse exemplo do carrinho, que eu tô brincando, a criança tá lá enfileirando, o que é que eu faço? Ih, agora é minha vez! Pego o carrinho que tá aqui na fileira, faço, botei de volta. Só ele tolerar, de ter visto sair da fila e voltar, foi tão rápido que eu não vou gerar uma crise, eu não vou gerar uma birra. A criança, ela vai tolerar essa exposição, vai ser respeitoso, e aí a gente vai aumentando esse tempo de tirar o carrinho. Tem um paciente que ele tem uma rigidez com letras, então brinca sempre da mesma forma. O que é que eu fiz? Eu faço bolinhas de massinha, coloco na mesa, pego as minhas letras e vario nessa brincadeira. Coloquei. E aí ele adora a letra, ele vai lá e pega da massinha. Já consegui uma flexibilidade, né? Então ele já flexibilizou um pouquinho, conseguiu tirar da massinha, conseguiu ver o que eu estava fazendo, tolerou a letra sair daquele contexto. Então tem que ser bem planejado, levando em consideração aquela criança, né? E a gente vai aumentando esse nível aos pouquinhos, a partir desse desempenho do objetivo atual, sempre respeitando também o conforto da criança. Se a criança percebeu, se ela demonstrou para mim que ela não está confortável, que o que eu exigi for demais, ou eu tenho que replanejar. Então, eu tenho que modificar ali minha conduta. Sim. Teve uma época que as pessoas falavam que demanda dada era demanda cumprida. Então, assim, se eu tô pedindo pra você colocar esse carrinho na mesa, se você não colocar, eu pego sua mão e eu te forço a colocar. Mas você tem que colocar, porque eu disse que você precisava fazer, né? Então, a gente não parte desse princípio na aba, né? A demanda dada é demanda cumprida? Não. Se ele não cumpriu, o que foi que eu fiz que exigiu demais dele? Como que eu posso modificar para que ele consiga cumprir, né? Será que se deslocar até a mesa para botar esse carrinho é demais para ele? Né? Será que me entregar não é mais fácil? Então, é a gente pensar o que é que controla esse responder e o que é que eu preciso alterar da minha estratégia de ensino para que seja possível. Reduzir a demanda, né? Reduzir a demanda e respeitar que às vezes a criança não quer fazer. Tá tudo bem. E é uma das coisas que eu mais ensino às minhas crianças, é dizer que não quer, pedir para parar. Fala, para, sai daqui, não quero. Então, as crianças que não falam, empurra minha mãozinha, pega a comunicação alternativa e fala, não. Então, a gente tem várias formas de ensinar a comunicação para que a criança se esquive de estimulações que são aversivas. Eu faço isso todos os dias. Meu celular eu boto para despertar às 5h30, eu nunca levanto 5h30, mas eu boto 5h30. Quando ele desperta, eu faço o quê? Adiar. 6 horas eu me levanto. Então, eu já criei essa estratégia porque é melhor do que ele tocar 6 horas e eu adiar demais, que eu vou me atrasar. Sim. Então, assim, eu atraso o meu contato com esse estímulo aversivo, mas eu entendo que eu preciso entrar em contato, porque a vida é assim, né? Mas eu não preciso forçar, não precisa ser rígido, não precisa ser aversivo. Eu posso controlar isso, eu posso tornar mais tranquilo. Então, por que não fazer? Sim. A intervenção, ela não tem que ser planejada no que é melhor para mim, no que é mais confortável para mim. Tem que ser confortável para o meu aprendiz, né? Então, assim, eu tenho um paciente que a mãe falava, Ju, mas ele fica tão pouco tempo sentado. Vamos brincar no chão, vamos correr atrás dele, bora bolar. Né? Eu adoro ficar sentada, é mais fácil? Talvez seja, mas para ele não. Então, eu tenho que me adaptar. E eu vou aumentando o comportamento de sentar aos poucos, porque sentar é um pré-requisito para a aprendizagem. Mas ele não tem que ficar preso numa cadeira por 1 hora, porque eu acho que, para mim, é melhor ele ficar sentado por 1 hora. Então, a intervenção ela tem que ser baseada no que é melhor para a criança, e não para o terapeuta.
Mas é essa dificuldade que a gente não tem, é o que a gente tem, né, de fazer, porque a gente acaba querendo colocar na forminha, né, o filho da gente. A gente não quer sair da nossa zona de conforto e a gente precisa que a criança se adapte àquela conduta que a gente acha mais confortável pra gente. Mas, assim, e é cultural da própria dá, infância, né? A gente acha que a gente tem autoridade sobre a criança, ela tem que obedecer porque ela é criança. Criança não tem vontade, criança não tem desejo. Não é assim, a criança ela tem vontades, ela pode expressar como ela está se sentindo, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser acolhida, tem que ser validada. Então a gente tem que parar de achar que a gente tem que exercer essa autoridade, né? Não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que mudar esse contexto cultural mesmo, em relação à infância. É muito delicado essa relação. Bem delicada mesmo, né? Outra coisa que, para mim, foi um divisor de águas, mas também foi algo que me estressou muito, foi a entrada na escola, né? Eu me lembro que a gente fez um consenso, né, entre as terapeutas que estavam atendendo o Gael e todas me aconselharam ali a matricular Gael na escola. Estávamos ainda em pandemia, então assim foi um item que me deixou muito estressada, né, de colocá-lo na escola, mas por orientação sua, né, os ganhos seriam maiores do que os riscos naquele momento, né? Exatamente. E nós abraçamos essa ideia, né? Fomos em busca de uma escola e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Gael realmente, assim, ele se transformou, né, dentro da escola, mas a escola, ela precisa também, né, estar preparada para atuar junto com essas intervenções, né, Ju? Sim. Você tinha ali visitas periódicas, Sim. você conversava com as professoras, você orientava ali a conduta com o Gael para que ele fosse se sentindo mais independente. Isso é possível realmente fazer? São casos isolados ou não? É uma conduta que pode ser adotada, a escola tem que ser parceira e consegue ser? É o que a gente tenta, sabe? Eu costumo dizer que a inclusão não é aceitar a criança na escola, é dar condições para essa criança estar na escola. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Sim. A criança estar na escola é garantido por lei. Mas dar condições para essa criança aproveitar de formativa desse ambiente é responsabilidade também da escola e nossa, enquanto equipe multidisciplinar, né? Então, a gente vai fazer visita, a gente ouve as professoras, a coordenação, a psicóloga da escola, a gente entende quais as dificuldades que eles estão tendo, o que é da minha competência para poder ajudar, o que é da competência de outros profissionais para poder indicar, para poder passar a informação, né, para que a gente, enquanto equipe, consiga dar para essa criança a possibilidade de estar absorvendo de tudo que é necessário desse ambiente. A escola é um ambiente muito rico, né? De socialização, de comunicação, de brincar, de aprendizagem, de generalização. Então, tanta coisa a gente consegue fazer na escola. Mas essa criança precisa estar lá de formativa, né? Então, a gente conta com a parceria da escola para desenvolver esse trabalho em conjunto. Eu digo que escola é equipe, né? Escola é equipe. Então, a gente precisa estar com esse contato constante para que o nosso aprendiz esteja inserido de forma ativa e aproveitando das oportunidades do ambiente escolar. Aí sim a gente vai mirar no desenvolvimento. Mas, na sua experiência, as escolas estão abertas a isso? Elas permitem que você faça ali as orientações? Como é que é esse processo? Olha, a gente tem escolas que são extremamente parceiras, que abrem as portas, que a gente está lá toda semana, que segue a orientação. Já tive diversas professoras que passaram pelos meus pequenos, que eu falo, meu Deus, multiplica, precisamos de mais, que estudam, olha, eu vi isso na internet, confeccionei esse material. Esses dias eu cheguei para fazer uma visita escolar e a coordenadora da escola já estava com um monte de material que ela tinha criado. Então, nossa, que iniciativa incrível, é isso que a gente espera. Mas a gente também tem muitas dificuldades. Dificuldades, muitas das vezes, de acesso. Às vezes, você nem consegue marcar uma visita. Você nem consegue ir. Então, assim, tem muitas dificuldades. Não dá pra gente dizer que não existe, né? Às vezes, a gente tem que realmente brigar por esse direito.
E é um direito, que né, é um Ju? direito. As famílias têm esse direito do profissional estar ali orientando. Ali acompanhando. Se a criança é assistida por uma equipe, a equipe precisa estar lá para dar todo o suporte necessário, né? E eu sinto que todos ganham, sabe, Ale? É bom para a escola, é bom para nós profissionais, mas principalmente para a criança. Verdade. Né? Então, nem sempre a gente encontra essa abertura. Às vezes a gente precisa realmente se posicionar, ser mais firme para conseguir ter acesso. Mas a gente também tem outras escolas que são muito parceiras, né? A escola que o Gael frequenta é uma delas. Sempre foi muito bem recebida, acolhida. As professoras dele maravilhosas, assim, segue todas as orientações, tiveram um papel fundamental no processo de desenvolvimento dele, porque tudo que eu orientava, elas replicavam. Existe uma questão que nós, profissionais, também precisamos nos atentar ao tipo de orientação que a gente passa para a escola, porque é muito fácil a gente implementar uma estratégia de 1 para 1, no consultório, no ambiente controlado, na casa, é muito fácil, né? Agora pense a gente replicar essas mesmas estratégias num ambiente escolar com 20 crianças na turma, menino chorando, outro gritando, outro querendo pegar as coisas, a professora, calma menino, fica muito mais difícil. Sim. Então a gente precisa dar orientações que sejam possíveis de ser seguidas, que sejam funcionais, né? Então a gente precisa também ter esse olhar sensível para o ambiente. É verdade. E se a gente tiver isso, a gente consegue mais sucesso, né? Então, é isso na parte da escola, sabe? Essa parte da escola, assim, eu particularmente, assim, a escola do Gael, como você falou, não tenho nenhuma queixa a fazer, só tenho elogios a fazer. Mas eu já escutei muitos casos e um deles diz respeito assim, a criança tem uma alta seletividade alimentar. Aí você coloca ela na escola e a escola tem todo aquele processo de sugerir novos sabores, provar, né, coisas novas, frutinhas e tal. Aí a escola vai lá, coloca a criança no meio ali daquelas frutinhas e tal e bota uma frutinha assim na boca da criança. E nesse momento alguém faz uma foto e manda pra mãe, né? Aí a mãe acha que a criança provou, né? Ficou feliz, assim. E assim, eu acho importante a gente não se iludir também, né, Ju? A gente ter consciência assim, se ele tem um comportamento dentro de casa, ele não vai ter outro totalmente diferente na escola, né? Eu acho que possa ser que em algum grau, né, seja diferente, mas assim, tão discrepante, né? Será que aquela criança na escola ela prova todas as frutas? Eu costumo dizer que foto para mim não é evidência. Não é? Eu acho que foto engana é recorte, demais, né? Então assim, pra gente entender melhor que estratégia está adotando e até pra gente replicar, porque existe casos da criança ter um comportamento na escola e em casa ter um diferente. Sim. De comer na escola e em casa não comer. Mas como que a escola tá fazendo? Filma, manda pra gente, a gente vai replicar, né? Eu quero entender sua estratégia. Poxa, eu não consegui fazer, então eu preciso aprender com isso. Né? A gente aprende com os outros profissionais, com as outras pessoas. É uma troca mútua o tempo inteiro. Mas a gente não consegue sustentar essa evidência baseada só em fotos, né? Para nós da análise do comportamento, o relato verbal é muito importante. Então, você descrever o que aconteceu de forma detalhada é muito importante. Mas nada supera a observação direta do comportamento. Porque ali eu estou observando, eu estou vendo quais são as instâncias que estão controlando aquele comportamento, qual foi o contexto que ocorreu, qual a função daquele comportamento, que tipo de consequência ele está recebendo, né? Para que eu possa entender melhor e orientar melhor. Porque não é simples. Assim, não é simples. E a gente precisa entender de todo modo. Às vezes a família fala, teve uma birra gigantesca, se jogou no chão, viu? Eu digo, e eu faço o quê? Eu digo, eu não sei. Eu não sei não, minha filha. Querem também que você tenha todas as respostas. Aí eu né, me diga melhor, o que foi que aconteceu? O que é que aconteceu antes? Todo mundo já me ouviu perguntar, né? O que é que aconteceu antes? O que é que você fez depois? Né? Onde vocês estavam? Me contar melhor como aconteceu, porque a partir desse relato que eu vou conseguir entender. Quando eu entendo, eu consigo pensar em estratégias para testar,
quando eu testo, eu tenho uma certeza da hipótese que eu levantei. Se eu tenho certeza da hipótese que eu levantei, eu traço intervenção. Se eu traço intervenção, eu aplico. Se eu aplico, tem grandes chances de sucesso. Então, é um monte de coisa, né, que está envolvida. Até porque o comportamento, ele não é algo que é isolado. Ele é ali uma ilha, né? Exato. Não, ele tem coisas que aconteceram antes, que interferiram, né? Perfeito. Então, assim, tem todo o processo. É o clima, o ambiente da casa, né? É a linguagem não verbal que você está usando para comunicar que tem perigo, que está né, estressada. O comportamento, ele não acontece no vácuo. Isso. Então, tem alguma coisa que está evocando e que está consequenciando, por isso que está mantendo. Né? E aí a gente precisa de uma análise funcional sobre o comportamento, para entender qual é a função, como que a gente vai intervir, que tipo de orientação que eu vou te dar. Às vezes a gente tem orientações muito superficiais, né? É só ignorar. Não é assim, não é bem assim, né? A gente não ignora a criança, a gente ignora comportamento, né? Mas se a função daquele comportamento não for atenção, ignorar resolve. Então, assim, a gente precisa entender a função, é sempre isso. É entender o contexto para poder orientar de uma forma fidedigna, para que aquela proposta de intervenção, ela seja implementada de forma íntegra, de acordo com a função daquele comportamento. Senão a gente não vai ter sucesso. Exato. Eu me lembro muito bem dessa birra, que o Gael se jogava no chão e ficava gritando, olhando para ver se eu estava olhando para ele. Então, era a atenção que ele queria, né? Então, a gente ensinou a ele que ele teria a minha atenção se ele não se comportasse daquela forma. Porque se enquanto ele estivesse gritando por mim, eu chegasse lá e pegasse e tal, ele ia entender, opa, é só me jogar, é só eu gritar que ela vem, né? Então, a gente começou a ensinar para eles, enquanto você estiver gritando, você não tem minha atenção. E a gente sempre trabalha de forma preventiva, né? Eu não espero o comportamento que eu quero reduzir acontecer para poder ignorar. Não, eu ensino ele outra forma de pedir atenção da mamãe, né? Então, mamãe, vem brincar comigo. A gente começou a ensinar a Gael a chamar vocês para estar com ele, né? Para que ele tivesse acesso dessa atenção em outros momentos e não precisasse estar se jogando no chão, né? E aí o comportamento vai enfraquecendo, porque ele para de ser reforçado, né? E quando ele chega no nível de enfraquecimento, ele é extinto. Então, ele não precisa mais ocorrer, porque ele desenvolveu outros repertórios mais funcionais, comportamentos adaptativos com a mesma função daquele comportamento de se jogar e gritar no show, que deu certo, que é chamar a minha mãe para ficar aqui, né? E outra coisa que deu muito certo foi ensinar ele a lidar com a raiva. Sim. Né? E lidar com quando ele estiver estressado, agoniado. Aí a Adriele, né, que era a T dele, né, chegava lá e dizia assim, vamos parar agora e ter um momento de relaxamento? Isso ele está estressado, normal, no meio da sessão. Vamos fechar aqui um pouquinho a janela para ficar mais escurinho, vamos botar uma musiquinha e vamos deitar aqui. Então, ela foi ensinando a ele o que era relaxar, quando ele estivesse cansado, né, para ele ficar mais calminho e tal. E aí é interessante porque ele realmente captou a mensagem do que era relaxar. Até hoje, quando ele tá estressado, ele fala, mamãe, eu vou relaxar no meu quarto. A coisa mais linda. Ele pega o consolinho dele, que ele ainda usa, né, o paninho dele, e aí ele vai pro quarto dele e diz que está relaxando. E é a coisa mais linda do mundo, porque ele aprendeu a relaxar. Isso. Né? E a gente ensinou ele a relaxar enquanto ele estava relaxado. Calma, porque a gente aumenta as chances de sucesso do nosso procedimento. Né? Imagina só, você tá lá chateadona e o povo, tenha calma, respire. Se pedir para eu ficar calma, gente, eu me estresso mais. Deixa eu processar a situação. Isso. Então, quando a gente vai... ninguém ensina a outra pessoa a nadar quando ela tá se afogando. Exato. Por quê? Qual a chance daquela pessoa te ouvir? Qual a chance dela seguir a instrução que você tá dando para ela? Bate os braços assim, faz assim com a perna. Ela vai se afogar e ela vai morrer, né? Então, a mesma coisa é para o nosso procedimento. A gente não ensina novos comportamentos para a redução de interferentes quando a criança está em crise. Quando ela está lá engajada em comportamentos de disruptivo.
né? Então, a gente ensina em um momento mais controlado para que ela possa levar para aquele momento que é mais, né, desafiador. E aí, a gente vai aumentando a complexidade disso aí, né? Até porque se a criança está em crise, eu preciso manter a segurança dela e não ensinar ela a nadar. Isso. Né? E uma coisa interessante, Ju, é esse lidar com as emoções, né? Mas, assim, nós, enquanto adultos, muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções e, consequentemente, a gente não sabe lidar bem com as emoções das crianças. Sim. E a gente não consegue ajudá-los a lidar com isso, né? Porque não tem sentimento ruim, né? Sim. Tem sentimentos, né? De um modo geral. Sim. E a criança não pode ser impossibilitada de manifestar uma raiva, Sim. né? Se ela está com raiva, se ela está chateada porque ela queria fazer determinada coisa e ela tem que parar para fazer outra, eu acho que é natural que ela demonstre a sua raiva. A gente Sim. não pode achar que raiva é algo que a gente tem que reprimir, porque senão na vida adulta As os problemas consequências vêm, gigantescas né? disso, né, Ale? Isso. E é uma das coisas que eu não faço na minha intervenção, né? A criança tá lá chorando, eu vou validar o que ela tá sentindo, né? Geralmente eu falo, tia Ju entende, é tão chato isso aqui, né? Eu sei que é chato, vamos relaxar, vamos lá, você quer respirar? Você quer ouvir uma música? Você quer ficar sozinho? Então, eu dou possibilidades para essa criança gerenciar essas emoções, né? Eu não fico, para de chorar. Engula o choro. Não pode chorar. Não faço. Porque chorar é uma emoção primária. É normal, né? Faz parte da nossa vida. E o impacto desse engula o choro, desse para de chorar, pode ser gigantesco, né? E vai reverberar na vida inteira. A única forma que a criança tem de se comunicar naquele momento, ela não sabe outro, né? E aí, se você diz que não pode, quer dizer, vai aprender que ela não pode se expressar, que ela não, né, que ela tem ali, não tem direito a sentir. E aí eu vou entender o que eu fiz nesse objetivo de ensino que levou meu aprendiz a chorar, né? Será que ele já estava no nível de cansaço extremo que eu não deveria ter colocado essa atividade como proposta? Né? Será que ele estava doente, com fome, com sono? Tem eventos de contexto envolvido nisso aí? Né? Será que está doente? Então, tem tantas coisas envolvidas, né, nesse momento de choro, que não é simplesmente para de chorar, engole o choro. Né? Você quer um colinho? Depois eu vou entender e planejar e intervir. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é acolher. Né? Sim. E eu acho que esse acolhimento que muitas vezes falta isso aos é aba, pais, viu? Né? Ai, santa aba, gente, santa aba. E eu acho que esse acolhimento, Ju, que você fala, também, assim, ele é muito importante para os pais, né? Porque se os pais não olharem para si, aí eu falo de autoconhecimento mesmo, de se vasculhar mesmo, né? De fazer terapia, né? Quando possível, né? Porque, assim, o choro incomoda quando você realmente teve que engolir o seu choro, né? Quando você tem ali questões suas, da sua infância, a tua criança vai fazer você entrar em contato fatalmente. Vai. Então, assim, é muito delicado isso. Se os pais não se atentarem para isso, eles vão estar replicando situações que eles vivenciaram que foram abusivas ou, né, que geraram traumas. E eu acho muito importante esse olhar, assim, né? Eu acho que, claro que você é psicóloga da criança, você trabalha com a criança, mas eu tive essa experiência que você trabalhou como um todo, né, com a minha família. Muitas vezes você dizia assim para mim, Ale, você tá olhando para você? Você tá tirando um tempinho para você, para fazer uma atividade física, para sair com uma amiga, conversar um pouquinho? E eu não tava, né? Eu tava exclusivamente focada no Gael. Então, quando você me fazia essas perguntas, eu dizia, não, né? Aí me fazia pensar. Lógico que nos primeiros momentos eu não tive nenhuma ação, né? Eu não consegui me colocar em ação. Mas ao longo do tempo, né, isso foi me transformando e foi me fazendo buscar a Alessandra que eu tinha deixado lá atrás quando a mãe surgiu. Né? A mãe estava tomando todas as minhas funções sociais. E eu entendi a necessidade de me reconstruir enquanto mulher, né? Porque é impressionante. Aí eu te falo, e vou tocar num assunto muito interessante, porque assim, as mães, como elas, principalmente as atípicas,
existem rótulos, né, que a Sim. gente recebe. Aí a gente vai ouvir, mas você foi escolhida por Deus, né? Você tem um anjo azul, você é uma guerreira, né? E todos esses rótulos, eles vêm se somando aos que a gente já tem enquanto mulher. E aí a gente acha que é nosso papel dar conta de tudo, não delegar função para não abrir mão desse poder mais Sim. supremo de mãe, de ser aquela mulher que está ali detentora daquele conhecimento para lidar com aquela criança. Mas isso nos destrói, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, isso nos destrói. Então, o quanto que é importante a gente não colocar tudo na conta do autismo. Perfeito. Né? Porque a gente coloca tudo na conta do autismo também. Qualquer birra da criança é autismo. Aí a gente faz o quê? A gente passa a ser permissiva. A gente acaba colocando a criança num ciclo, né, de reforço de comportamento errado. Porque a gente acha que a gente precisa ceder porque ele é autista ou ele tem uma suspeita de autismo e a gente não pode contrariar. Um divisor de águas na minha vida foi quando eu entendi e comecei a tratar o Gael como uma criança. Perfeito. Né? Que ele é. Uma criança como qualquer outra, né? Ele não era um autista, ele era uma criança. Ele é uma criança. Né? Então, assim, quando eu passei a ir além, a enxergar além do diagnóstico, eu modifiquei, né? Eu virei a minha chavinha, né, de mãe e de mulher. Né? Porque uma birra do Gael hoje é encarada como uma birra que eu iria conduzir como qualquer outra criança. Né? Mas no início eu achava que eu tinha que ficar ali, né, sempre permitindo, não orientando, né, não tentando ser mais firme, gentil, mas firme, né, quando precisasse. E eu acho que as mães precisam muito desse filtro, né, Ju, desse termômetro, para saber que não colocar tudo na conta do autismo, porque isso é um erro absurdo, né? E nem se sentir, né, mártires, né, que precisam carregar, né, todo o peso da maternidade, todas as demandas, que são muitas, né? E quando a gente fala de maternidade atípica, a gente sabe que o peso aí dobra, triplica, enfim, dependendo do grau, né, da criança. Então, acho que são questões que a gente precisa pontuar para as mulheres. Né? Vocês não precisam dar conta de tudo, né? Não temos como, né? Tá tudo bem. Né? Precisam de rede de apoio, né? Se tiver uma pessoa disponível, né, orientar a como lidar com a criança, permitir o acesso. Porque muitas vezes a gente se bloqueia, né? A gente fica ali e se coloca numa bolha. E a gente fala, mas as pessoas se afastam. Mas será que não é você que está se isolando? Né? Vamos fazer essa pergunta. Delegar, né, responsabilidades também é muito importante. Acho que quando você traz essa questão dos rótulos sociais de mãe azul, né? Mãe foi escolhida por Deus para uma missão especial. Gente, a criança ela é especial por outros fatores, não por ter uma deficiência. Exato. Ela é especial por ela ser carinhosa, por ela gostar de determinadas coisas. Por ser única, né? Por ser única, isso torna ela especial. Né? Então, a gente precisa parar com esse rótulo capacitista, né? Da forma como a gente enxerga as pessoas com deficiência. Isso. E quando a gente vem com esse discurso para as mães, a gente invalida vocês, né? Invalidamos o cansaço, as dificuldades, a gente romantiza, idealiza, né, essa maternidade. Mas ela é tão esforçada, ela faz tudo sozinha. Ela é cansada, ela não é esforçada, ela é cansada, ela está sobrecarregada. Então, ela precisa de rede de apoio. Exato. Pessoas que dêem suporte, né, nesse processo que é maternar. Né? E como você bem pontuou, a maternidade atípica, ela vem com peso maior, com peso de diversas terapias, com peso de estimulação diária, frequente, né, com peso financeiro, né, com peso no casamento, porque muitos casais deixam de se ver com o parceiro devido à correria. Isso. Então, assim, são muitas coisas que ela precisa gerenciar, né? Então, a gente precisa parar de romantizar a maternidade como um todo e começar a ser rede,
né? Rede de apoio, rede que capacita. A minha forma de ser rede, né? Eu tenho a minha irmã, que tem 2 filhos, então eu tento o tempo inteiro ser rede para ela de todas as formas que eu consigo, porque eu sei como a maternidade, ela toma, né, seu tempo de fazer coisas que para você é essencial e é importante para que você esteja bem para os seus filhos, né? E para as mães que me acompanham, eu tento ser rede de acolhimento, de escuta e às vezes ser aquela pessoa que ei, está fazendo o que por você? Puxa a orelha. Puxa a orelha mesmo. E aí, vai fazer quando? É verdade. Então, eu preciso dar esse lembrete. Sim. Que na correria vocês acabam se colocando em segundo plano. Isso. Né? Então, vocês precisam cuidar. Cuidar de quem cuida, de que vocês estão cuidando deles o tempo inteiro. Exato. E para que isso continue acontecendo, porque é importante para eles, né? Vocês precisam estar bem e cuidar de vocês. Demais. Porque aí a gente vai conseguir, né? Mães mais felizes, mais tranquilas, que conseguem se entender, se respeitar o processo que é, né? Se acolher. Eu falo sempre, se acolha. Se acolha. Primeiro se acolha. E depois a gente vai resolver o resto. Mas se acolha, né? Respeite o que você viveu, entenda. O que você fez era o que você tinha no momento. Isso. Vamos pensar em novas possibilidades, né? E a gente tem que fazer isso com frequência, né? Porque a gente não trabalha só com a criança. A família também está envolvida nesse processo e deve ser alvo da nossa preocupação. Eu não posso simplesmente despejar mais em você demandas, Ale, né? Eu preciso entender o momento que você está vivendo. E uma coisa que você fazia comigo muito importante, que você dizia assim, tem um momento de você ser apenas a mãe. Exatamente. Você não é a terapeuta o tempo, assistente da terapeuta o tempo todo, né? Porque tem hora que você cansa de ajeitar a perninha que tá em W 20 vezes no dia. Então você fala assim, eu não tô, né? Deixa ali um pouquinho, né? Tá tudo bem, né? Porque tem hora que você cansa. E você tem que lembrar que você é mãe, que você é humana, né? E às vezes esses conselhos de assim, né, cuidar de você, olhar para você, pode parecer algo muito abstrato quando você está no meio de um furacão, né? Mas, gente, é o que salva a gente, né? E autocuidado não é, assim, um fazer a mais. Às vezes é um fazer a menos, né? Perfeito. É você delegar uma função. Não é você pensar somente em você e achar que, eu tô sendo egoísta se eu pensar em mim. Não, mas é pensar também em você. Né? Porque aí você consegue ter saúde mental. Sim. A saúde mental vai te dar equilíbrio para você conduzir melhor aquela situação que não é fácil. Que não é. Né? É saber ponderar isso, o momento que você é mãe, o momento que você é assistente da terapeuta, o momento que você é mulher. São muitos papéis, né? São muitos papéis. Realmente, a gente precisa tentar equilibrar essa balança. Não é que vai estar tudo 100% sempre, porque aí também é utopia. Exato. Mas, assim, eu sou, assim, eu digo isso por ter passado por todos esses processos. Você sabe que eu abri mão da minha carreira, né? Eu dei lá um stand-by bem grande de alguns anos. Mas eu também não me arrependo, porque eu acho que eu precisava estar ali naquele trabalho, porque eu considero um trabalho, né? Eu considero algo que eu estava fazendo que era muito importante. Que a gente acaba achando que trabalho doméstico e cuidar do filho não é trabalho, né? Mas é um trabalho que não acaba e que muitas vezes é invisível, né? E não reconhecido. Mas, assim, é trabalho. E eu considero que foi o trabalho mais importante que eu estava fazendo naquele momento. E é entender que não é linear, né? Então, tem dias que o seu melhor é dar um banho em uma comida e manter vivo. Exatamente. E é entender isso. A gente fala com humor, mas é isso. Às vezes a gente quer exigir que a família façam coisas mirabolantes. Às vezes o melhor naquele dia era tudo que você conseguia dar. Então tá ótimo. Consegue é um jantar do iFood que você pediu. Tá ótimo, né? E tudo bem, E foi o melhor, o importante é estar alimentado. Então, assim, validar também esses melhores, né? Que vão se construindo diariamente. Isso. Né? A gente não é 100% todos os dias. E tá tudo bem. A gente também não tem o objetivo de ser, né? Porque senão a gente adoece. Então, hoje o meu melhor foi pegar meu filho na escola.
Amanhã o meu melhor foi dar um banho, ir passear, e brincar um pouquinho, né? Sair para fazer coisas para mim. Então, assim, vai sendo variável. O importante é que a gente se compreenda, né? E se acolha que o que eu fiz hoje era o que era possível e tá tudo bem. Né? Amanhã é um novo dia, a gente recomeça e tenta fazer melhor e vai construindo aos poucos, né? É isso aí. É a constância que leva ao êxito, né? Então, não é a intensidade de como eu faço as coisas todos os dias, mas é eu fazer um pouquinho todos os dias. Isso vai trazer uma melhora. É isso mesmo. E a gente vê ao longo de um período, a gente olhando para trás, quanto que a gente caminhou, mesmo que dando um passinho pequenininho, né? Sim. E eu acho que uma coisa interessante para falar é que muitas mães às vezes pensam assim, mas não tá acontecendo nada nessa terapia, né? Eu tô aqui, eu venho, ela tá brincando, coisa que eu poderia estar brincando em casa, né? Não tô vendo acontecer nada. Gente, sempre tá acontecendo alguma coisa, sempre. Às vezes até o fato da criança estar dentro do consultório, criar aquela rotina de ir pra terapia, é algo que está acontecendo. E olha, eu fico muito feliz quando as pessoas falam, mas estava só brincando, não vi nada. Esse objetivo, que a criança não perceba que ela está sendo o tempo todo testada, estimulada, né? Na brincadeira tudo acontece. Se a criança não está brincando, aprendendo brincando, tem que ligar aí uma luzinha, né? A gente cria repertório de brincar justamente para isso, para que ela experiencie o mundo através da brincadeira, que a gente tenha formas de ensinar habilidades diversas através do contexto de brincar, né? Então tem que ser prazeroso para a criança e realmente, às vezes, o maior ganho foi aquela criança entrar em terapia. Foi aquela criança aceitar meu toque. Exato. Foi ela olhar para mim. Então, são diversos objetivos que as pessoas podem achar que é simples, mas que requer muito planejamento, muita exposição para a gente chegar nele. Então, nada é simples, tudo é muito grande. É verdade. Conquista que a gente tem, toda a conquista é gigante. E a gente vibra por cada uma delas. E a gente fazia muito bem isso, né? Eu vibrava por cada coisinha que o Gael fazia. Interessante, assim, como eu percebia a validade, a importância de cada passinho que ele dava. Né? Aceitar você no quarto sozinha com ele, aceitar uma parada no tablet para fazer uma demanda, tudo isso era muito importante. Muito importante. Né? E aí eu entendi o quanto que brincar é coisa séria. Sim. Né? A gente acha que brincar porque é criança, é coisa boba, é brincadeira. Não, gente, brincar diz tanto de uma criança, né? E é tão importante quanto que a gente ensina através desse brincar, né, Ju? Sim, verdade. São muitas possibilidades, né? E através de tudo isso a gente conseguiu chegar na alta de Gael, né? Pois é. Então, eu queria falar sobre isso, porque as pessoas me falam assim, eu falo da alta do Gael com muita alegria, né? E algumas mães falam assim, mas uma vez eu fui dar uma palestra e aí eu falei, né, com alegria disso, e aí no final vieram me perguntar assim, eu queria te fazer uma pergunta, porque você está tão feliz com seu filho recebendo alta, mas assim, eu tenho um morro de medo da alta. Aí eu fiquei me perguntando, né, por que as pessoas tinham tanto medo da alta? E aí eu queria que você me respondesse, Ju, que medo é esse que as pessoas têm da alta? Olha, sempre que eu vou falar de alta terapêutica, as famílias, a primeira atitude é uma insegurança, né? Porque a gente está ali o tempo inteiro para dar aquele suporte, para auxiliar, para tirar dúvida, para ver novas demandas surgindo. Só que a minha forma de trabalhar é através de empoderamento dos pais, treinamento de pais. Então, os pais sabem como fazer, eles sabem como conduzir, eles sabem observar, eles sabem me trazer bons feedbacks, né? E a alta não é um processo de rompimento abrupto. A gente faz isso com muita calma, com muito planejamento. Intervenções que eram, por exemplo, semanais, passam a ser quinzenais, de quinzenais, mensais. Depois a gente começa a dar alta assistida, ficar perguntando para a família como é que tá. Sim. Depois a gente marca uma reavaliação. Então a gente vai estar sempre por perto para dar aquele suporte, né? Mas a alta hoje, ela é possível, né? Mais crianças com autismo têm recebido cada vez mais alta, né? Isso significa que as dificuldades vão deixar de existir? Não. Né? As dificuldades estão na vida de toda pessoa. Sim. Né? Agora a gente precisa se atentar às dificuldades que geram barreiras. Né? Gerou barreira, paralisou ali o desenvolvimento.
talvez a gente precise retomar para saber o que é que está acontecendo, né? E não ter medo dessa retomada, desse recomeço, desse início. Tá tudo bem se precisar ser feito. Não é um mas retrocesso. Não né? é um retrocesso, né? Novas demandas vão surgindo também. Mas a gente precisa se sentir seguro com a alta, né? E se o profissional assim está fazendo, é porque ele realmente tem toda a evidência de que aquela criança está preparada para isso. Eu tô muito, Às vezes a alta é mais disso. difícil não para a criança, mas os pais. Olha, eu tô dando alta sua de mim, então vá seguir seu caminho, né? Você tem condição. Então é uma relação longa por muitas das vezes, né? É longa, a gente trilhou muitas coisas juntas, Isso. né? Que é um rompimento que dói, né? Que preocupa. Mas que depois desse iniciozinho, assim, né? A gente, ufa, que bom, né? Que a gente conseguiu conquistar a alta terapêutica. Então, vamos lá agora para meu filho viver, ter experiência, vivência e aprender com o ambiente. Que é quando a criança aprende com o ambiente, isso para os terapeutas é fantástico, né? É isso. E a gente segue comemorando aí Segue. a alta do Gael, os ganhos dele, né? Comemorando as habilidades que ele tá ganhando, né? Bom, gente, esse foi um bate-papo muito bacana, né, sobre aba. A gente falou sobre vários assuntos. E aí agora eu queria, Ju, para fechar, né, uma palavra que você pudesse dizer para as mães que estão aí desesperadas nesse processo aí de investigação, de diagnóstico, né, que receberam aí uma suspeita agora, estão aí, né, sem chão, porque a gente fica sem chão, né? Queria que você desse uma palavra para elas e deixasse também os seus contatos para que elas possam entrar em contato com você e também, né, contar aí com sua assistência mais de perto. A primeira coisa é se acolha. Busque entender o que é o autismo. Respeite esse processo de luto que vocês estão vivendo. E depois do luto, a gente começa a lutar. Né? Às vezes a gente começa a lutar ainda no luto mesmo, porque o luto, algumas vezes, ele pode perdurar. Há vida no diagnóstico, há desenvolvimento no diagnóstico, né? Com a intervenção adequada, com profissionais capacitados, né? Especialistas que entendem sobre todo o processo, né? A gente consegue aumentar as chances de prognóstico, é para isso que a gente trabalha. Né? Isso. Então, busquem ajuda profissional, pesquisem um profissional, dá uma olhada no currículo Lattes. Eu sei que hoje a gente está na onda de Instagram, né? Vai pesquisar no Instagram, mas dá uma olhadinha, marca uma anamnese, vê se as expectativas de vocês estão alinhadas e comecem a intervenção. Para que vocês possam me contatar, vocês podem acessar meu Instagram, que é o @JussiaraABDias, o B é mudo, tá? E aí lá tem todos os meus contatos, podem falar comigo, tirar dúvidas do que precisarem, direcionamentos. Eu estou muito aberta a poder direcionar vocês nesse processo, tá? E vem uma clínica aí, né, Ju? Vai ter um espaço aí. Janeiro a gente está inaugurando. Quem está em Aracaju vai poder contar agora com um espaço exclusivo, né? Sim. Pilotado aí pela Ju. Em breve teremos novidades. Sim. E eu espero que você tenha curtido, aproveitado muito esse bate-papo, que você possa compartilhar com outras famílias que possam se beneficiar desse conteúdo. Agradeço a sua atenção, seus comentários, fico esperando suas opiniões e a gente se vê na próxima semana. Caso vocês tenham algum assunto que vocês queiram falar, perguntar para a Ju, que a gente não falou aqui, deixa nos comentários que a gente, de repente, chama aqui a Ju de novo, né? A Ju volta para responder tudo que vocês colocarem lá nos comentários, tá bom, gente? Obrigada, até a próxima.